Mulher, você tem mais de 40 anos, tá na pré-menopausa ou na própria menopausa e vem tendo dificuldade de emagrecer, tá com o estômago alto, deixando preso, barriga estufada, e não entende por que você faz dieta, exercício, faz jejum e não consegue sair desse cenário que você se encontra. Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou trazer para você o tempo certo de jejum que vai te ajudar a melhorar todo esse quadro, vai destravar teu emagrecimento e vai fazer com que você literalmente melhore todo o teu quadro de saúde. Um tempo atrás, tem umas semanas, eu fiz um vídeo sobre jejum que estourou aqui no meu canal. Foi um vídeo que teve mais visualização, já passou de mais de 10 mil, praticamente viralizou. E me chamou muita atenção porque foi um assunto que realmente está em destaque, né? Você talvez seja uma pessoa que se identifique com jejum, enfim, já tenha tentado jejum, quer saber mais sobre isso, né? E eu tive muitos comentários nesse vídeo, comentários que mostram a realidade desse quadro do jejum do emagrecimento na menopausa. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente para trabalhar mais elementos e como que você pode aplicar o jejum da forma correta, qual é o tempo certo de acordo com a minha visão. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou trazer a minha filosofia aqui, como eu utilizo com os meus pacientes, e também explicar um pouco mais sobre o porquê que o jejum na menopausa ele tem que ser aplicado de forma diferente. Dentro dos comentários desse vídeo que eu publiquei, tinham mulheres que falavam assim: Lucas, tentei jejum, não consegui, não deu certo. Outros grupos falaram: Lucas, teve uma mulher que perdeu 23 quilos. Cara, 23 quilos é coisa pra caramba. Só que logo depois ela falou: eu parei de fazer, reconquistei tudo de novo. E teve um pequeno grupo que tinha tido um resultado com o jejum, estava gostando, mas estava preocupado como seria depois. Né? E quando eu parar, eu tenho que parar, enfim, tinha muita dúvida. Eu não sei qual momento que você se encontra, qual a experiência que você já teve com o jejum, inclusive coloca aqui mais uma vez se você já teve alguma experiência, se você teve resultado. É sempre bom, eu sempre vejo os comentários e tento responder o máximo a todos. Mas vamos lá, por que o jejum na menopausa ele é diferente, tá? Melhor, por que o jejum funciona diferente na menopausa? E por isso você precisa aplicá-lo de uma forma inteligente, de uma forma correta. Muitas mulheres não sabem, talvez você também faça parte desse grupo que não sabe, mas quando você passa dos 40 anos, você vai ter uma alteração nas bactérias do seu intestino. Porque os hormônios, quando eles baixam, eles caem, eles desequilibram e influenciam diretamente na sua saúde intestinal. Então lá no seu intestino tem um conjunto de bactérias chamado microbiota intestinal, que são também influenciadas por esses hormônios. Então, quando esses hormônios eles diminuem, então um período da pré-menopausa para a menopausa, que começa a ter essa alteração, essas bactérias elas entram em desequilíbrio também, que a gente chama isso de disbiose. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas se você não ouviu, é basicamente isso. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais, ou seja, você passa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. E esse desequilíbrio, esse aumento das bactérias ruins, vão conduzir você a ter uma inflamação. Esse é o primeiro ponto. Essa inflamação vai levar você a ter desequilíbrio hormonal. E aí, quando eu falo hormonal, não é um aspecto apenas na parte de hormônios femininos, por exemplo, mas também num desequilíbrio hormonal, por exemplo, cortisol, insulina. Então, tem relatos de pacientes que falam assim: Lucas, logo na primeira consulta, Lucas, eu vivo irritada, vivo mal-humorada, não tenho paciência. Por quê? O cortisol está sempre elevado. E muitas das vezes a pessoa às vezes acha que é a questão da vida dela. Só que o intestino está tendo impacto nessa elevação do cortisol que piora todo o quadro. Ou seja, a pessoa ela se acostuma, ela acha que isso é um fator externo da vida dela, mas muitos dos casos, se o intestino estivesse saudável, ela não teria aquele estresse todo que ela tem, aquela irritação, aquele mal-estar, mau humor. Entende? Então, cortisol elevado faz com que você tenha também dificuldade de emagrecer, inclusive mais facilidade de engordar. Outra alteração que eu acabei de falar é a parte de insulina.
Insulina é um hormônio anabólico, ele facilita o ganho de peso. Insulina alta vai conduzir você a ter uma pré-diabetes. Dependendo do grau, pode fazer com que você tenha uma diabetes. Tudo isso por causa do intestino. E muita gente relaciona só com a alimentação e não necessariamente pode vir no aspecto da inflamação intestinal. E aí, veja, tudo isso começa a acontecer, sem contar nas questões de qualidade de vida. Então, uma mulher que está inflamada, ela vai ter uma constipação ou uma diarreia, ela vai ter baixa energia, indisposição, sono comprometido, ela vai ter ansiedade ou depressão, ela vai ter uma dor de cabeça frequente, uma enxaqueca, tudo isso tem relação com o intestino. É óbvio que alguns desses sinais e sintomas que eu estou falando vai ter mais relação com um grau de inflamação mais elevado. Inclusive, eu estou disponibilizando o meu raio-x intestinal, é um diagnóstico que eu faço dentro dos meus atendimentos. Logo quando a paciente entra para aplicar o meu protocolo, eu disponibilizo esse diagnóstico para eu avaliar o grau de inflamação da paciente, para que assim eu possa ter mais direcionamento em como a gente vai aplicar o protocolo. Porque se o intestino estiver muito inflamado, nós vamos ter que aplicar o protocolo de uma forma diferente de uma paciente que está com o intestino com uma inflamação leve. E eu estou disponibilizando gratuitamente. Então aqui na descrição vai estar lá o link, ddrintestinal.com.br/raio-x intestinal. São 10 perguntas que eu faço. É um exame bem simples, que através de sinais e sintomas, então essas 10 perguntas têm relação com os sinais e sintomas, você vai lá, responde, e a gente vai ter um diagnóstico para saber se o seu intestino está com um grau de inflamação leve, médio ou elevado ou alto, né? E aí eu vou te dar um resultado e um direcionamento personalizado para você. Só clicar ali, fazer rapidinho lá, e você vai ter a minha análise e um direcionamento, tá bom? Então, a partir disso, veja, cara, se você tá com baixa energia, indisposição, vive com problema de intestino para ir no banheiro, se você tá alterada, você concorda comigo que vai ser muito difícil de você fazer as coisas no seu dia a dia, principalmente aplicar um jejum? Imagina você ficar 16 horas sem comer, cansada, desanimada, mal-humorada. É difícil. E por isso que muitas das vezes as pessoas elas não dão sequência, ou então elas não conseguem sustentar por muito tempo. Então, entendendo isso, o que eu trago dentro da minha filosofia, dentro do meu protocolo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar as bactérias que estão inflamando o intestino. Porque se existe um desequilíbrio dessas bactérias, onde você tem mais bactérias ruins, responsáveis por gerar toda essa inflamação e, consequentemente, esse desequilíbrio todo do seu organismo, temos que eliminar elas. Elas são as responsáveis. Porque se os seus hormônios de fome e saciedade, insulina, cortisol, hormônios femininos, porque o intestino saudável facilita você ter uma produção hormonal. Isso aqui é uma coisa também que poucas mulheres sabem, mas através de determinados nutrientes da dieta, se você tiver um intestino saudável, ele consegue utilizar esses nutrientes e transformar em hormônios. Isso aqui é poderoso demais. Mas enfim, se você não tem isso equilibrado, o jejum ele vai ter pouca eficiência. Agora, quando isso começa a se equilibrar, você começa a aplicar o jejum de uma forma inteligente e você tem os efeitos todos positivos do jejum. E você, ao se preparar para isso, fica muito mais fácil aplicar e, como eu falei, você tem todos os benefícios que ele te traz. Então, como que eu faço isso dentro da minha metodologia, do meu protocolo DDR intestinal, que é o protocolo para você desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino, para você conseguir emagrecer, perder barriga e ter muito mais qualidade de vida, autoestima e saúde. Muito simples. A gente começa com um período de jejum de 12 horas praticamente, tá? Só que esse período de 12 horas, ele vai ter uma alimentação padrão. Então, a gente vai fazer, as minhas pacientes, elas fazem 5 refeições ao dia. Se você viu o meu outro vídeo do jejum, você já ouviu falar sobre isso. Inclusive, muitas mulheres comentaram com dúvidas sobre as 5 refeições, falando que não conseguia fazer nem 4, como ia fazer 5. E eu vou aproveitar, inclusive, esse vídeo para tirar um pouco mais dessas dúvidas e esclarecer sobre essas 5 refeições. Mas perceba, você entendeu que hoje você está inflamado. Dependendo se você está com um grau de inflamação elevado. Você entendeu que, cara, você começar um jejum inflamada
vai conduzir você a ter muita dificuldade, talvez você não consiga ter resultado, ou se tiver, você vai tender a perder o resultado. E que você precisa, de fato, regular, desinflamar e eliminar essas bactérias intestinais que estão te inflamando. As 5 refeições, elas vão ser responsáveis, primeiro, para aumentar a nutrição no seu corpo, logo no seu intestino. Então aqui a gente vai ter, óbvio, uma alimentação estratégica. Eu não quero trazer aqui os aspectos mais detalhados sobre os alimentos. Eu faço um outro vídeo depois para a gente discutir isso, né? Talvez aqui eu bota a melhor dieta para emagrecer a menopausa. A gente pode falar sobre isso. Inclusive, comenta aqui se você quer esse vídeo. Bota assim, ó, eu quero o vídeo da melhor dieta que eu já vou saber. Então a gente aumenta o potencial nutricional, anti-inflamatório, antibacteriano, antioxidante. A gente, quando trabalha com essas 5 refeições, a gente está regulando o relógio biológico. Eu já falei isso aqui também em outro vídeo, eu vou deixar o card aqui. Deixa eu até ver qual é o tempo de minutagem aqui, ó, 12 minutos, ótimo. Vou deixar um card aqui sobre esse vídeo das refeições onde eu falo mais sobre o relógio biológico, mas isso aqui ajuda muito você voltar a ir ao banheiro, você melhorar a sua digestão, você diminuir esse inchaço, essa barriga estufada. Tudo isso é melhorado quando você regula o relógio intestinal. E essas 5 refeições elas vão facilitar. Lucas, não consigo comer nem 4. Não consigo comer direito. Como que eu vou comer 5 refeições? E eu vou te explicar 2 coisas importantes. Primeiro, hoje você não tem fome é justamente por conta da inflamação, como eu te contei. Você tem os hormônios de fome e saciedade alterados. Você tende a ter menos fome. Por quê? Porque você, em algum momento, começou a ter esse desequilíbrio também comportamental. Então, geralmente começa assim, ó, a pessoa toma um café da manhã, ou às vezes nem toma, passa a manhã inteira sem comer, chega no almoço, come demais. Ou então, passa a tarde inteira, chega à noite, come demais. Só que esse comer demais também está relacionado com o comer errado. Isso vai inflamando, isso vai alterando e você perde a tua fome em grande parte do dia e começa a ter refeições cada vez maiores em determinados horários do dia. Por isso que geralmente fica numa janela de 3, 2 refeições. Então a gente tem que regular isso, não tem jeito. Só que falta um entendimento aqui e é o segundo ponto disso. Existem as 3 principais, talvez você já esteja fazendo elas. Se você não tiver, você vai fazer as 3 principais. Café da manhã, nunca pule o café da manhã. Tem estudos hoje mostrando que pular o café da manhã aumenta as chances de você engordar. Justamente porque aumenta a tua fome e você vai tender a comer mais ou beliscar alguma coisa. Beleza, então as 3 principais, café, almoço e janta. As 2 que entram aqui, eu costumo dizer que são refeições pontes. O que são refeições pontes? Elas permitem com que você não chegue na refeição principal com muita fome. E eu sei que você pode falar, mas Lucas, eu nem sinto fome nesses horários do dia, principalmente aqui na manhã, né? Eu nem sinto fome, não tem problema. Eu sempre faço essa analogia, você não vai trabalhar só quando você tem vontade. Você vai trabalhar até quando você não tem vontade, até quando está chovendo. A sua alimentação, ela segue o mesmo princípio. Você precisa se alimentar obrigatoriamente para nutrir o seu corpo. E aqui está um grande ponto que muitas das vezes a gente não entende, porque não é ensinado. Nós aprendemos que nós nos alimentamos para satisfazer um prazer. Só que o que a gente não sabe é que o nosso corpo ele está a todo momento necessitando de uma caloria, de uma energia e também de nutrientes. Por quê? Porque ele está mantendo a gente vivo, está fazendo o cabelo crescer, a unha crescer, a pele, está tendo um processo de rejuvenescimento, renovação celular a todo momento. Então ele precisa de nutriente. Ou seja, a nossa alimentação ela tem que ser pensada em nutrir e não em saciar desejo. Entende? Por isso que você precisa olhar agora para a tua alimentação como um meio de se nutrir. Então a gente não come só quando tem fome. Isso não quer dizer que você vai sair comendo aleatoriamente, não. Mas aqui, só nas refeições pontes, a gente vai fazer o quê? Uma coisa leve. Então pode ser uma fruta. Lanche da manhã, uma fruta. Você vem para o almoço com menos fome, você vai comer normal. Claro, controladamente, enfim. Eu vou trazer isso em detalhe em outro vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui é a estrutura e como você pode aplicar isso. Então vem para a principal refeição, almoço. À tarde, algumas pessoas fazem o lanche, às vezes não fazem. À tarde, num primeiro momento, sempre dentro dos meus atendimentos, eu faço uma variação de opções. Então eu tenho, por exemplo, um sanduíche com frango desfiado e queijo.
Eu tenho uma panqueca de banana que, inclusive, lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá, segue meu perfil. Tem uma receita poderosíssima de panqueca de banana que minha esposa faz, que é uma delícia. Eu boto essa panqueca muito boa, principalmente para quem gosta de doce. Eu boto uma crepioca ou uma tapioca, eu boto opções. Por quê? Num primeiro momento, a fome, ela não vem. Então essa paciente come uma fruta. Só conforme ela vai fazendo, né, essa refeição diária, seguindo esse padrão, o metabolismo dela vai acelerando. Porque essa regulação do relógio biológico, essa alimentação que segue um fluxo diário, café, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, também acelera o metabolismo. Vai começar a regular o seu hormônio também. Ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo. Você está lá eliminando as bactérias ruins, seu intestino está começando agora a trazer, né, está respirando, ele está começando a voltar a trabalhar, consequentemente o seu metabolismo também está funcionando, você agora está com mais energia, você está gastando mais energia. Um processo poderoso começa a acontecer aqui na primeira etapa. Só por conta disso. Eu tenho pacientes que perderam 9 quilos. Eu vou inclusive botar um trecho do vídeo aqui para você ver. 60 anos. Vou botar a foto aqui para você ver dela também. 9 quilos em 30 dias. Comia uma refeição ao dia, passou a fazer 5, teve esse resultado. Olha só ela falando. Eu comia uma refeição por dia, como eu te falei, não dava em nada. Você falou que era para comer 5 vezes. Eu falei, mas como se eu não como 5, né? Não emagreço, como que eu vou comer tanto e vou emagrecer? Grande engano meu. Quero aproveitar aqui, essa deixa que você acabou de dar. Você tinha esse bloqueio. Se eu como uma vez só e não emagreço, como que eu comendo 5 vezes eu vou emagrecer? Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 9 quilos. Em quanto tempo? 1 mês. Então, quando você faz isso, e você tem uma definição de horário, então vamos botar aqui um exemplo. 7 horas da manhã, você faz o seu café da manhã, e 7 horas da noite você faz o seu jantar. Veja, você faz um jejum de 12 horas. Você pode, é óbvio, que fazer o horário que você quiser, se adapta. Mas a gente começa o protocolo fazendo essa estrutura alimentar e tendo um jejum de 12 horas ali, super tranquilo. Quando a gente passa dessa fase, essa fase ela tem uma duração de 30 dias, a gente agora entra numa segunda fase, que é a fase da desintoxicação regenerativa. Lembre-se, o seu intestino inflamou. Estava inflamado, na verdade ele está inflamado, né? Porque você eliminar as bactérias não garante que você recuperou esse intestino, você só estancou o problema. Agora você tem que lidar com a inflamação que já está instalada ali. Por isso que a gente vem para a segunda etapa e ela se chama desintoxicação regenerativa. Por quê? O detox que a gente faz elimina a toxina e a gente faz também uma estratégia de regenerar esse intestino. E aqui é onde a gente começa, de fato, a aplicar o jejum. Só que eu aplico o jejum de uma forma diferente. Eu chamo esse jejum de jejum metabólico. Por quê? Porque aqui, através de uma estratégia que eu falei no outro vídeo, vou botar o card aqui de novo para você ver. Não vou repetir, porque senão vai ficar muito repetitivo. Não sei se você já viu esse vídeo. Se não viu, só você ver. De novo, você vai entender. Esse jejum, ele é um jejum progressivo e ele é pensado de uma forma que você consiga aplicar e que você consiga ter os benefícios também na queima de gordura através daquilo que eu falo nesse vídeo. Ou seja, você consegue utilizar dos benefícios do jejum, desintoxicar o corpo, desinflamar o corpo, você também tem isso acontecendo no jejum, você tem os benefícios da renovação celular, então todas aquelas células que estão morrendo ou mortas, você consegue eliminar, tem um nome específico que eu esqueci. Isso tudo acontece no jejum. Então, a gente aproveita isso. A gente tem uma otimização, ou seja, uma aceleração na queima de gordura e a gente consegue ter grandes resultados. Eu vou deixar aqui uma foto de uma paciente que aplicou essa fase e teve uma mudança significativa, por exemplo, na queima de gordura e na circunferência abdominal. Uma paciente de 69 anos teve essa mudança só aplicando esse jejum que eu ensino, inclusive nessa aula, com toda a estratégia da alimentação que eu passo. Passou desse tempo de jejum, que também funciona em 30 dias, toda a minha metodologia, o protocolo que eu aplico com essas pacientes dura 90 dias, tá? É o tempo hábil para você conseguir desinflamar 100% do seu intestino, reduzir, posso falar para você, mais de 20 centímetros de barriga, pode em 90 dias eliminar em torno de 10 a 14 quilos. Tudo são resultados que as minhas pacientes já obteram, então eu estou botando aqui uma média. Na primeiro mês você já vai voltar a ir no banheiro, já vai acabar com dores no corpo, a ansiedade vai diminuir, sono vai melhorar. Nossa, coisas infinitas acontecem aqui,
porque você literalmente está tratando da causa. Então, na terceira fase, a gente volta para o jejum de 12 horas, e aqui é a parte mais importante e necessária de você fazer. A gente volta para o jejum de 12 horas e começa a trabalhar naquelas 5 refeições agora de uma forma estratégica para fortalecer e aumentar as bactérias boas, as bactérias que te ajudam no emagrecimento, que te ajudam a se manter no peso que você chegou, blinda o seu intestino para que você não tenha uma outra inflamação. Aqui você vai começar a usufruir melhor dos alimentos, então você vai poder sair, vai poder comer uma pizza sem que você tenha uma inflamação. Você vai poder aproveitar os momentos tranquilamente, sem ficar naquela preocupação que você vai engordar. Por quê? Porque agora o seu intestino está blindado, ele está saudável, ele tem bactérias que te protegem, bactérias que te ajudam no emagrecimento. Então tudo que você faz, exercício, enfim, tudo que você faz para emagrecer, até a tua alimentação, fica mais eficiente, porque os teus hormônios estão equilibrados, o teu metabolismo está acelerado, o teu intestino está saudável. E aqui por que a gente volta então para o jejum? Desculpa, para as 5 refeições de jejum de 12 horas. Porque agora a gente vai estabilizar o resultado que a gente obteve. Agora a gente vai garantir que esse intestino ele fique populado por bactérias boas. Isso aqui tem uma duração de 30 dias. Quando a gente fecha esse pacote, a gente pode refazê-lo, não tem problema nenhum. Isso aqui, você pode repetir esse ciclo, esse protocolo várias vezes, mas eu também falo para minhas pacientes que elas podem voltar a fazer jejum. Eu sempre gosto de intercalar o jejum. Então eu faço 30, 45 dias de jejum depois que aplica, né, o protocolo. Mas pode voltar a fazer, faz de 30 a 45 dias, depois volta para as 5 refeições. Então é como se você chegasse e fizesse 12 horas, vai para 16, volta para 12, você pode ir para 18, volta para 12. Nunca ficar muito tempo no jejum. Por quê? Porque as chances de você se sabotar no longo prazo e se perder é muito grande. Você não precisa, inclusive no outro vídeo eu trouxe estudos mostrando que não existe diferença no aspecto de perda de gordura e emagrecimento quando compara jejum com uma alimentação tradicional. 5 refeições, por exemplo. Não tem diferença. O emagrecimento acontece da mesma forma. Eu utilizo o jejum com fins benéficos para a saúde. Você está entendendo? Então eu utilizo o jejum como algo que vai me ajudar a regenerar o intestino, a desintoxicar o meu corpo. Eu não estou usando para emagrecimento, mas eu também utilizo estratégias que potencializam o emagrecimento. Então aqui é o que eu vejo assim, o suprassumo da coisa. Eu pego uma coisa que é muito poderosa a nível de saúde, eu adequo ela para a realidade de uma mulher que está na menopausa, então a gente tem todo um processo para chegar nesse jejum mais profundo de 16 horas, por exemplo. Depois a gente volta para regular de fato o intestino, né? Restaurar as bactérias boas, fazer a manutenção daquele resultado que a gente conquistou, que aqui no final você já tem eliminado uns 10 quilos, então tem que travar esses 10 quilos para você não ganhar de novo, e aí depois você pode voltar a fazê-lo novamente. Então, mulher, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você vai colocar em prática. Então, assim, ó, se você quiser aplicar esse protocolo, esse jejum da forma correta, tendo segurança, garantia que você vai fazer isso corretamente, que você não vai perder o resultado, eu posso te ajudar aplicando esse protocolo junto com você. Esse protocolo, DDR, é o meu acompanhamento nutricional, onde eu e você caminhamos juntos. Eu vou montar todo o planejamento, toda a estrutura, estratégia para você, de acordo com o grau de inflamação do seu intestino, como eu falei para você, estou disponibilizando aqui o diagnóstico para você descobrir qual o grau de inflamação está o seu intestino, e a partir disso eu vou te dar um direcionamento personalizado. Mas, se você quiser ter a minha ajuda, lado a lado, segurando na sua mão, aqui embaixo também vou deixar o link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, e aí eu vou te falar com mais detalhe como funciona isso na prática, como você pode garantir a sua vaga, aproveitar porque são vagas limitadas, eu não consigo dar conta de tantas mulheres, e cada vez mais mulheres estão me procurando para aplicar esse protocolo que vem transformando centenas de mulheres nos últimos anos, e você com certeza pode ser a próxima, como você viu alguns exemplos que eu trouxe para você. Então, é isso, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo.